O Livro de Mórmon. Que livro é esse e por que ele é tão importante para os membros da Igreja? Os Mormons, mais precisamente os Santos dos Últimos Dias, membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, leem a Bíblia como todos os cristãos, mas também leem e acreditam em um outro livro chamado o Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Para eles, o livro não é um substituto da Bíblia, mas companheiro dela. Assim como a Bíblia, o Livro de Mórmon também é uma escritura. Veja um pouco sobre o que são as Escrituras e como elas surgiram. O termo escritura significa escritos sagrados ou religiosos. As escrituras são escritas pelos mensageiros de Deus, os profetas, seus representantes. Embora muitas vezes Deus ensine e fale a cada um de seus filhos, o que para os santos dos últimos dias é revelação pessoal, quando ele o faz para todo o povo, seus profetas registram esses eventos e ensinamentos para o benefício de todos. A Bíblia Sagrada é um exemplo de escritura. É um relato da comunicação e dos ensinamentos de Deus ao povo da região leste e ao redor do Mediterrâneo, antes, durante e depois do ministério de Jesus Cristo. É uma coleção de escritos históricos e espirituais feitos por profetas. Na Bíblia Sagrada há histórias milagrosas de fé, sacrifício, provação e amor. Você já deve ter ouvido sobre a Arca de Noé ou Moisés e os filhos de Israel, e claro, sobre o nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essas histórias e eventos foram escritos, reunidos e compartilhados de geração em geração. E depois foram reunidos em uma coleção de escrituras, um livro chamado a Bíblia Sagrada. Apesar de ter sido primeiramente escrita em hebraico e grego, a Bíblia já foi traduzida para o português e centenas de outros idiomas em todo o mundo. O que aconteceu com as pessoas que viviam fora da área geográfica da Bíblia, fora do Mediterrâneo? Como Deus se comunicou com elas? Na Bíblia, no livro de João, Jesus revelou a seus apóstolos em Jerusalém: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém conduzir estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Algumas dessas ovelhas são os habitantes que viviam na América Antiga naquela época. O Livro de Mórmon é a coleção de escritos sagrados de muitas gerações do povo que viveu lá e recebeu instruções e ensinamentos de Deus. Eles tiveram profetas que registraram os eventos históricos e espirituais por milhares de anos. E assim como a Bíblia, essas histórias e eventos foram escritos, reunidos e compartilhados de geração em geração. Eles também foram reunidos em um livro. Seu nome é o Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. E como a Bíblia, o Livro de Mórmon é uma coleção de escritos históricos e espirituais feitos pelos profetas de Deus. No Livro de Mórmon também há histórias milagrosas de fé, sacrifício, provação e amor. O evento mais importante nele é o relato de Jesus Cristo ministrando a outras ovelhas, conforme havia dito. Logo após sua morte, o Salvador apareceu aos habitantes da América Antiga como o Senhor ressuscitado, com um corpo de carne e ossos. Assim como fez em Jerusalém, Jesus ensinou o Evangelho aos habitantes da América Antiga, e eles o registraram. Eles o transmitiam às gerações futuras por meio de profetas, líderes e outras pessoas inspiradas. Como o Livro de Mórmon recebeu esse nome? Quem é Mórmon e o que ele tem a ver com esse livro de escritura? No século IV d.C., vivia nas Américas um profeta historiador chamado Mórmon. Deus ordenou que ele resumisse todos os registros que haviam sido guardados e transmitidos pelos profetas daquela parte do mundo. Mórmon gravou o resumo em placas de ouro, em um idioma que seu povo chamava de egípcio reformado. Como Mórmon foi o profeta que Deus chamou para reunir séculos de registros, o livro leva o seu nome, o Livro de Mórmon. No final de sua vida, passou as placas para seu filho Moroni, que também foi um profeta de Deus e o último a escrever no livro. Antes de morrer, Moroni as enterrou dentro de uma caixa de pedra, numa colina que hoje fica no norte de Nova York. 1400 anos depois, em 1823, o profeta Moroni, como ser ressurreto, apareceu ao profeta Joseph Smith. Ele contou a Joseph sobre as placas de ouro, mostrou onde estavam e ordenou que as traduzisse para o inglês, o que Joseph fez pelo poder e inspiração de Deus. E desde então, o Livro de Mórmon foi traduzido para mais de 100 idiomas e, como a Bíblia, está disponível em todo o mundo como outro livro de registros sagrados escrito por profetas de Deus. Escritura. Então, o que está escrito no Livro de Mórmon? A página de introdução apresenta os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo, descreve o plano de felicidade de Deus para seus filhos e diz o que devem fazer para obter paz nesta vida e salvação e vida eterna com Deus.
Nefe, um profeta antigo do livro de Mórmon, disse: E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Na verdade, o livro de Mórmon tem mais de 500 páginas com cerca de 3.500 referências ao Salvador Jesus Cristo. Ele testifica de Jesus Cristo, declara a missão do Salvador, revela o seu evangelho e esclarece a doutrina. Da mesma forma que a Bíblia tem o Velho e o Novo Testamento, o livro de Mórmon é outro testamento de Jesus Cristo. É outra testemunha da comunicação de Deus com seus filhos em outra parte do mundo. A Bíblia e o livro de Mórmon atuam juntos para ensinar e testificar de Jesus Cristo e da comunicação de Deus com seus filhos. Hoje, milhões de santos dos últimos dias acreditam que o livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo, é Escritura. Acreditam que é a palavra de Deus para seus filhos e é companheiro da Bíblia Sagrada. Deus ama seus filhos e deseja que saibam sobre ele e aprendam com ele e seu filho Jesus Cristo. Ele deu as Escrituras Sagradas para mostrar o caminho a seus filhos. Ao viver os ensinamentos do livro de Mórmon e da Bíblia Sagrada, eles podem encontrar paz nesta vida e salvação na vida futura. O livro de Mórmon, o que é, de onde veio e o que ele ensina. Agora você já sabe.